Então bora começar e vamos logo direto ao ponto. Nesse vídeo aqui eu vou falar o passo a passo, né, as etapas que eu segui para conseguir em menos de 4 meses bater 10 mil seguidores no Instagram. Isso, né, considerando que eu tenho uma vida, eu tenho 2 empresas, eu tenho uma família, eu tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu não parei minha vida para viver de Instagram, eu não abandonei meu emprego, eu não tinha do Instagram a minha fonte de renda. Então eu fiz isso em paralelo com outras coisas com a minha vida que já era corrida por si só. E acho que o mais interessante aqui desse vídeo é que eu vou te trazer algumas coisas que eu testei nessa jornada que eu não vi em nenhum lugar. Então, ideias que eu tive que eu falei, meu, será que isso aqui funciona? Será que não funciona? Eu estudei em várias fontes diferentes e eu não vi algumas coisas que vão ser ditas aqui, então acho que é bem bacana para você aproveitar nesse sentido. Vale a pena lembrar que esse vídeo aqui, ele é um de três, tá? Então são 3 vídeos no total. No final desse vídeo aqui você vai poder ir para um ou para outro, então você vai dar essa continuidade, se você quiser, se esse não for já o terceiro, né, que você está assistindo. Eles não têm uma ordem certa, mas esse aqui, então, eu vou falar as etapas direitinho que eu fiz. Então, qual foi o processo que eu segui para conseguir crescer razoavelmente rápido? Eu, pelo menos, estou feliz com meus resultados. Sei que tem gente que cresceu mais rápido, que tem gente que cresceu muito mais devagar, mas eu gostei, eu posso transmitir isso para você, então, de uma forma que você consiga seguir, porque está bem mastigadinho. Mas aí, o outro vídeo, ele é sobre a mentalidade, então, sobre o processo que eu fiquei, o que eu senti, o que eu pensei, e o grande objetivo dele é fazer você se sentir melhor com você mesmo e disposto a continuar ou disposto a começar e tudo que você precisa assim lembrar quando você estiver passando por momentos difíceis em relação a toda essa jornada emocional, né, de criação de conteúdo. E o outro vídeo dessa série, ele é um grande resumo sobre o que eu aprendi com os cursos que eu fiz e com os testes que eu fiz também. Eu não vou trazer tanto que nem nesse aqui, as coisas que eu testei que eu não vi em nenhum lugar. Eu vou trazer o resumo de vários cursos e do básico, assim, o beabá do Instagram mesmo, que você pode assistir, você nem precisa mais fazer curso, na verdade, porque olha, eu assisti um monte de curso e no final das contas o que eu aprendi foi isso que eu vou transmitir nesse último vídeo. Primeira coisa que eu preciso te contar, eu vou contando como se fosse uma história mesmo, tá? Porque, enfim, são as etapas que eu vivi. Eu fiquei assim um tempão e tal, pensando, vou, não vou, o que eu faço, né? Vendo que eu queria utilizar cada vez mais a internet para me comunicar com as pessoas. Eu já cuidava do Instagram da escola, eu fundei o Instagram da escola, eu tenho uma escola no Brasil, uma aqui em Portugal. E eu já tinha esse trabalho ali de social media, né? Já faz um tempo agora que eu não cuido, mas eu tinha uma noção já, é importante falar isso, tá? Não criava vídeos gravando, falando, era muito mais imagens, né? Eu vim daquela época que o post no Instagram era uma foto com um texto e tudo mais. E bom, enfim, eu não tinha nenhuma prática com gravação de vídeos, mas eu decidi em algum determinado momento que eu queria ficar bom, eu queria gravar vídeos, eu queria falar nos vídeos e tudo mais, e que eu queria fazer isso pelo Instagram. Só que quando eu decidi isso, eu demorei um ano para começar, na verdade mais de um ano, pelo simples fato de que eu não sabia que nicho que eu ia seguir. Eu queria falar sobre empreendedorismo, mas eu às vezes queria, às vezes não queria, tinha coisas que eu gostava que eu não gostava, eu já dava aula de empreendedorismo há muitos anos, mas mesmo assim eu ficava na dúvida porque eu não gostava de ver conteúdo sobre empreendedorismo, tipo, sei lá, eu pensava, o que eu vou falar? Vou ficar contando case, vou ficar, enfim, eu não me via criando conteúdo sobre empreendedorismo, apesar de dar aula de empreendedorismo. E aí eu tinha vontade, assim, de falar sobre desenvolvimento pessoal também, porque minha família vem do autoconhecimento, é uma coisa que é importante para mim, eu passei por uma jornada muito importante, algumas jornadas na minha vida, mas eu estava vivendo uma de emagrecimento e de mudança de hábitos muito forte, então eu pensei, poxa, acho que eu tenho muito a contribuir em relação a desenvolvimento pessoal, mas ao mesmo tempo eu achava muito aberto, ficava meio na dúvida, então também, enfim, queria, mas não queria. E o terceiro tema, né, o terceiro nicho que eu queria fazer, mas eu não sabia, às vezes eu queria, às vezes eu não queria, era educação parental, porque, poxa, diretor de escola, trabalhando ali, falando com os pais o dia inteiro, todos os dias, entendendo as dores, muito em contato com o público e com muitas opiniões. Eu estudava também, né? Tive que estudar psicologia e várias outras linhas ali de estudos para poder me tornar um educador cada vez, assim, com um repertório maior. Então eu tinha um repertório mais acadêmico mesmo nesse sentido, né? Só que é isso, os 3 pontos tinham o seu lado positivo e o seu lado negativo. Essas dúvidas me paralisaram, eu fiquei então um tempão pensando em começar, pensando em começar, pensando em começar e não começava. E aí eu tive um momento que foi meio que um estalo assim, que eu tive uma situação com um pai da escola que eu fiquei com vontade de falar várias coisas para ele que ele precisava ouvir, mas eu sabia que se eu falasse isso para ele não ia ser bem aceito. Ele não ia, tipo, ele ia se sentir criticado, ele ia se sentir atacado, ele não ia conseguir acompanhar e compreender a mensagem que eu estava querendo passar, que na verdade eu acreditava e acredito ainda que seria o melhor para a família dele. E aí nisso eu falei assim, não, já sei, então eu vou começar a criar conteúdo para pessoas que são como esse pai.
Porque é muito louco, né? Às vezes você falar com uma pessoa ali, pessoalmente, você, diretor de escola, a pessoa não vai te ouvir tanto quanto se ela vê alguém falando no Instagram sobre aquele mesmo tema e falando exatamente a mesma coisa. Parece mais impessoal. E eu senti que eu tinha uma mensagem que eu queria transmitir. Eu queria falar sobre aquilo. E aí então, pronto, decidi, vou seguir para a educação parental e foi esse o segmento que eu fiquei durante um ano. Logo de cara, o que eu pensei? Bom, já que eu decidi esse nicho, eu vou ficar pelo menos um ano e vou gravar pelo menos um vídeo por dia para eu realmente testar se é isso que eu quero ou não. Porque o que acontece é muito natural, né? A gente pensa numa coisa e a gente vai mudando de ideia no caminho e no final das contas a gente acaba que patina e não vai para canto nenhum. Então eu decidi, foi isso. Bom, já que é esse nicho, então, não como já vinha de uma dúvida muito grande, pensei, não vou mudar, vou seguir nesse caminho e pronto. E aí eu bolei a estratégia. Eu decidi que eu ia criar um perfil novo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, meu, eu não vou usar o meu perfil. Eu tinha visto um monte de gente falando para você usar o seu perfil pessoal, que não sei o quê. Eu falei, não vou fazer isso. Por quê? Coisa da minha cabeça, mas eu pensei assim, eu não vou usar o meu perfil pessoal, porque no meu perfil pessoal eu não tenho pessoas que me seguem porque gostam de parentalidade, porque gostam de educação. As pessoas me seguem de outros contextos, que me conheceram em outras fases, em épocas diferentes, sei lá o tipo de conteúdo que elas gostam de consumir. Eu prefiro começar um perfil do zero, até porque também tem aquela coisa de você ficar meio com vergonha das pessoas que você conhece e tudo mais. Então eu falei, meu, eu vou criar um perfil. Criei um perfil chamado Parentalidade Fortalecedora, não tinha nem o meu nome, no começo não tinha nem a minha foto, era tipo um logo. E eu só compartilhava, eu só criava conteúdo, né? Tipo, nem criava conteúdo. Eu, na verdade, pegava vídeos que tinham ido muito bem dentro do segmento que eu estava trabalhando, né? Vídeos que falavam, que transmitiam a mensagem que eu queria transmitir e eu compartilhava. E aí, então, criei um perfil novo, comecei a seguir todas as pessoas que eu conhecia que falavam sobre esse tema de educação parental e que falavam de uma perspectiva que eu concordava. Porque tinham muitas pessoas, tem ainda na verdade, que falam coisas que eu não concordo e, enfim, eu então já fiz esse filtro, peguei aqueles que passavam uma mensagem que tinha a ver com aquilo que eu acredito. Achei uns outros perfis que não eram exatamente de pessoas falando sobre educação parental, mas que eram cortes, situações que eu achava que tinha a ver também com a mensagem que eu queria passar. E comecei a seguir essas referências. E aí o que eu fazia? Eu vi um vídeo que tinha ido bem e que passava exatamente a mensagem que eu queria transmitir, baixei uma ferramenta de repost, pegava o vídeo, baixava no meu celular, colocava dentro de uma moldura que tinha tipo, como se fosse uma página no fundo, assim, um título, que era essa página é para pais e mães que amam muito seus filhos, alguma coisa assim. Colocava o vídeo ali. Não sei se você já viu, tinha tipo, é uma coisa que tava meio que na moda, assim, uma coisinha branca, tipo um fundo branco, assim, com um título fixo. Então todos os vídeos tinham esse título e eu colocava ali embaixo do título o vídeo que eu tinha visto, que eu tinha gostado. E comecei assim. Meu primeiro vídeo foi um vídeo de um pai fazendo exercício com os filhos, né? Eu tava muito nessa coisa fitness também, curtindo muito. Então eu comecei a ver alguns vídeos que misturavam as duas coisas. A ideia de você transmitir o exemplo para mim era muito positiva. Então, colocava vídeos às vezes das pessoas falando, colocava vídeos às vezes de um pai se exercitando com os filhos, cuidando dos filhos, coisas assim que eu achava interessante. E fui postando os primeiros vídeos, e aí eu fui entendendo quantas visualizações eles batiam. Então, logo de cara ali, eles batiam assim, os que iam bem, passavam de 1.000 visualizações. Não tinha nenhum seguidor, mas mesmo assim, né, fui ali então adquirindo um seguidor, dois, três, e eu entendi que uma média muito boa era 1.000 visualizações. Daí eu falei, tá, então eu vou começar a gravar os meus vídeos, porque o meu grande objetivo, na verdade, era esse, era eu aparecer. Só que eu precisava primeiro ter uma média para saber quando que um vídeo tá bom ou não tá. Eu ficava mexendo no Instagram, vendo os vídeos que eu achava interessante. Quando eu achava um vídeo interessante, eu enviava ele para mim mesmo. E aí depois, quando eu ia criar, eu abria todos os vídeos que eu tinha me enviado, e aí eu falava, bom, esse aqui, o que eu poderia falar sobre esse vídeo? Eu pensava um pouquinho, aí eu pegava, abria o chat GPT, explicava para o chat GPT o que eu queria falar, ele criava um roteirinho, eu pegava o celular, virava, gravava eu falando aquele roteirinho, lendo aquilo no teleprompter, depois eu baixava aquele vídeo e jogava, fazia uma edição para colocar a minha imagem ali na frente, fazer aquele estilo de React. E fazia dessa forma, fiquei fazendo assim e eu ia intercalando, postava os vídeos de corte, que nem eu já estava fazendo, e de vez em quando colocava um videozinho meu. E aí no começo, claro, os meus vídeos mesmo eram muito piores e entregavam muito menos, mas isso assim, todo dia eu fazia, todo dia eu postava pelo menos um.
Até que chegou num momento que eu falei, não, eu preciso acelerar mais. Eu fiquei mais rápido em fazer isso, eu aprendi, enfim, a prática me levou a um aperfeiçoamento e eu percebi que eu conseguia fazer todos os dias pelo menos um videozinho meu. Então eu fui aumentando essa frequência e cheguei a ficar numa frequência de postar assim, depois de eu acho que um mês e meio mais ou menos postando vídeos todos os dias, eu subi para dois. Então eu postava um desses cortes e um vídeo meu, um desses cortes e um vídeo meu. E eu ia às vezes pegando e repostando também, postava mais de uma vez o mesmo corte e postava mais de uma vez o meu vídeo. Então isso é uma coisa que eu não vi em nenhum lugar e que eu fiz, testei e deu certo. Em vez de pegar e pensar que cada vídeo ele é descartável, você posta ele uma vez e nunca mais você pode postar, eu usava, ia fazendo um bolo assim. Eu postava um vídeo, os melhores vídeos dos cortes e dos meus vídeos, eu postava ele mais de uma vez para eu ter uma frequência ali de 2 vídeos por dia. E ia postando, ia postando. E aí alguns iam bem, alguns iam mal. Às vezes eu postava um vídeo, a primeira vez ele ia bem, eu repostava ele de novo. Ele não ia tão bem. Às vezes eu pegava um vídeo que nem ia tão bem assim, mas eu que resolvi insistir, postava mais uma vez e ele entregava mais. Muito louco assim. Eu nunca vi ninguém falar disso e realmente para mim fez muito sentido. E aí o que eu fazia, né, para me ajudar nessa organização? Então tinha essa coisa do envio. Aí tinha essa coisa de criar esse processo todo, mas aí no final eu salvava ele. Eu pegava e salvava ele como rascunho. Em vez de eu pegar e postar na hora, eu salvava como rascunho, deixava ele lá salvo como rascunho. E aí antes de eu postar ele como rascunho, eu duplicava. Porque daí depois era mais fácil. Eu pegava, duplicava, postava ele no feed. E aí, poxa, ele foi bem, eu tenho o rascunho ainda salvo, depois eu pegava e postava de novo. Nossa, ele foi muito mal, não tenho interesse em postar esse vídeo de novo, eu pegava ele e simplesmente excluía. E eu também usei durante um tempo a programação, então dá para você programar o post. Os vídeos, por exemplo, de corte, eu programava, eu deixava tudo programado. E os meus mesmo, às vezes eu deixava programado, às vezes eu postava. Enfim, eu fui passando por alguns testes diferentes entre programar o post e salvar em rascunho, chegar na hora e pegar e postar. Eu fiz isso, teve momentos e momentos. Eu tinha época que eu fazia mais de um jeito, época que eu fazia mais do outro. Nos últimos tempos, né, eu não programava mais post, eu fiquei focado 100% nos rascunhos. Mas enfim, isso não é tão importante, vamos continuar. Tudo isso aconteceu em tipo 2 meses, assim. Foi muito intenso, porque é isso. Em umas 3 semanas eu já comecei a aumentar a frequência, postando sempre todo dia, desde o primeiro dia. E isso então foi muito intenso, né? A gente às vezes subestima o poder da gente colocar intensidade em alguma coisa. Durante essa jornada eu ia vendo, né, o que estava funcionando, o que não estava. Às vezes eu vi uns vídeos sem ser de parentalidade. E aí numa dessa eu vi um vídeo que eu achei interessante, que era tipo esses vídeos satisfatórios, sabe? Que a pessoa vai mexendo um negócio de areia e tudo mais, alguma coisa assim, uma pazinha mexendo, pegando areia, alguma coisa que eu vi que eu achei interessante e que era isso, uma pessoa falando, era um estilo de react, era um vídeo ali retangular. No quadrado de cima estava a pessoa falando e no quadrado de baixo tinha tipo uma pazinha mexendo na areia. E eu fiquei olhando ali a pazinha e falei, puxa, isso aqui é legal, vou fazer um vídeo desse. Achei um vídeo desse, que era uma coisa parecida, só que eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi seguir para o meu formato, que era aquele react onde a coisa acontece no fundo e aparece a cabeça ali falando na frente. E aí gravei um vídeo que eu comecei com um gancho, né? Nisso eu já tinha começado um primeiro curso que me explicou ali que tinha essa coisa de gancho e tal, depois eu vou explicar mais. Mas logo no começo do vídeo eu falava assim, olha, pode parecer estranho, mas você sabia que quanto mais os pais protegem os filhos, mais eles correm perigo? E esse foi o vídeo que viralizou, foi meu primeiro vídeo viral, ele bateu acho que 2 milhões de visualizações. Era um vídeo enorme, ele tinha acho que 1 minuto e meio, e eu ia falando assim pausadamente. É muito louco, porque eu percebi que eu tinha que falar do jeito mais natural possível. É diferente, aqui no YouTube eu tento colocar intensidade, eu tento colocar mais energia na fala. No Instagram eu sentia que eu tinha que diminuir a energia, que eu tinha que respirar fundo, falar um pouco mais devagar, e aí depois eu pegava e cortava as respirações. Então eu falei ele bem calmo. Eu lembro que eu gravei ele na cama com a câmera frontal. Eu escrevi, fiz aquele mesmo processo de escrever no chat GPT. Sentei, tava uma luz ruim ali, mas falei, meu, eu não tinha gravado ainda nesse dia. Falei, antes de dormir, deixa eu tirar isso da frente. Peguei e gravei. Olha, pode parecer estranho lendo e simplesmente o vídeo assim explodiu. Ele explodiu, mas ele não me deu tanto seguidor. Ele me deu, acho que, papo de 800 seguidores. Só que o que acontece? O que eu descobri? Quando você está com um vídeo viralizado, é muito mais fácil você viralizar outro vídeo. Porque a pessoa que acabou de te ver, existe uma probabilidade muito grande do Instagram mostrar outro vídeo seu para a mesma pessoa.
Então esse vídeo ele puxou minha régua para cima. Depois que eu postei esse vídeo, ele começou a viralizar, que foi logo assim, tipo, no dia seguinte ele já estava absurdo, assim, crescendo, 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 eu super empolgado. Isso me deu mais vontade ainda de postar mais vídeos e todos os vídeos que eu estava postando, eles estavam entregando mais do que antigamente os meus vídeos estavam entregando. Isso deu uma animação e aí nisso eu peguei e viralizei, pum, meu segundo vídeo. Então era um vídeo que eu falava sobre a importância das crianças ajudarem nas tarefas domésticas. Era um formato mais ou menos parecido, então era essa mesma história. Eu falando, gravei também, fiz no chat GPT, era eu falando e no fundo acontecendo outra coisa. Só que nesse vídeo ele tinha uma conexão, né? Não era simplesmente uma mão mexendo na areia, uma pazinha mexendo na areia. Era uma mão de criança lavando a louça. Então, eu acho que muita gente, né, ele ajudou a viralizar isso porque a pessoa ficou olhando ali a pessoa lavar a louça, ouvindo o que eu tô falando. E ele era um vídeo jamais, assim, eu gostei desse vídeo porque eu trouxe algumas referências acadêmicas, né, de estudos e tudo mais. Eu trouxe 3 referências de estudos. Então, eu colocava ali o cardzinho na frente, mostrando de onde veio aquele estudo e tudo mais. E ele foi muito bem, esse vídeo, assim, logo de cara ele começou a me dar muito seguidor, muito seguidor, muito seguidor. Ele ficou me dando muitos seguidores assim durante muito tempo. E ele foi o vídeo que me levou assim, nessa época eu tava, sei lá, com 1000 e poucos seguidores, porque eu tinha do comecinho ali, eu tava com uns 200 seguidores. Comecei o Instagram do nada. Fui postando os cortes e tal, ganhando de pouquinho, 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 pouquinho. Aí tive meu primeiro viral que me deu 800 seguidores, fiquei com uns 1000 e pouco. E aí dos 1000 e pouco, esse vídeo que eu fiz me levou para uns 8 mil, assim, muito rapidamente. Eu lembro que, nossa, eu tava muito feliz, que alegria, né? E aí em seguida eu tava já com esses 2 viralizados, o primeiro parando e o segundo ainda, meu, entregando muito, trazendo muito seguidor. E aí eu viralizei um terceiro vídeo, que ele era um vídeo assim de uns 10 segundos, que eu falava que era tipo uma cena acontecendo assim de uma criança correndo atrás da outra atrás de mim, ainda nesse formato como se fosse React. E aí eu falava, tipo, como é que era mesmo? Eu falava assim: se o seu filho é 10 no esporte e 5 em matemática, não contrate um professor de matemática, contrate um treinador. Era simplesmente isso o vídeo. E ele bateu também milhões. Ele não chegou a me dar tanto seguidor assim, mas ele deu ali uns, pelo menos uns 1000 seguidores, ele deve ter me dado. E foi assim então que em menos de 4 meses, eu estava com 3 meses e pouco, eu estava batendo 8, 9, 10 mil seguidores. Foi muito mais do que eu imaginava. Eu achei que eu fosse demorar, assim, tipo, uns anos para chegar em 10 mil seguidores. Eu tinha um perfil pessoal já no Instagram que ele tinha 5 ou 6 mil seguidores e eu falava, nossa, eu ficava na dúvida de começar com o meu ou começar um do zero, porque eu falava, meu, mas eu já tenho tanto seguidor aqui, 5, 6 mil, não vou aproveitar e tudo mais. E aí, quando eu vi, passou 3 meses, eu tava ali batendo 10 mil seguidores. Então foi, puta, foi uma baita alegria, eu me senti assim, nossa, eu achei que eu ia realmente, em pouco tempo, bater 100 mil. Eu falei, nossa, é fácil demais isso aqui. Era só ter feito isso, eu não sabia que era tão fácil viralizar, tão fácil crescer no Instagram. Mas foi aí que eu percebi que eu estava enganado. Depois dessa sequência de vídeos virais, veio mais um ou dois que foram muito bem também, mas não chegaram a passar de milhão. Eu, de repente, tive uma queda muito forte na minha entrega. Continuei no ritmo, continuei fazendo as mesmas coisas. Eu acho que a grande diferença é que eu dei uma diminuída nos posts de corte. Eu comecei a colocar só vídeo meu. E aí minha entrega caiu muito e eu comecei a ficar desesperado. E aí fui atrás de curso. Eu já tinha feito um curso bem simples, mas aí fui me enfiar numa mentoria, fui fazer várias coisas e eu não consegui. Eu demorei assim um tempão para conseguir entregar de novo. Então bati aqueles 10 mil e fiquei estagnado meses. Sabe o que é meses? Imagina que muito louco você viralizar em 2 meses, em 3 meses para 4, tipo, 3 meses e pouco. Você tá batendo 10 mil seguidores do nada, e aí de repente você fica um mês atrás do outro, que você perde seguidor, que você não cresce de jeito nenhum. E isso foi muito assim enlouquecedor para mim, muito difícil. E é por isso então que eu fiz mais um vídeo contando como que foi esse processo emocional para mim e um outro vídeo contando o que eu aprendi a partir disso, que eu tive que daí então estudar, porque eu considero que eu tive meio que uma sorte de principiante e eu tive que entender o que que eu tinha feito ali em relação ao algoritmo para ele me entregar e, enfim, entrei em vários cursos e aprendi um monte de coisa. E agora você pode escolher algum desses 2 vídeos para você continuar essa sequência. Espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.